Aumente a sua expectativa, amém? Quantos querem receber uma palavra, diga glória a Deus. Amém. Coloca o texto bíblico aqui. Quase que eu pedi para o pastor Bruno pregar. Meu Deus. É forte. Eu pensei que eu ia ouvir um glória a Deus. Pastor Bruno, fica ligado aí, pastor Bruno. Amém? Só o 15:22 e o 15:23. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Diga comigo amém. Coloca o tema aqui, por favor. Amém. Não tem nome, mas tem coragem. Esse é o tema da mensagem que o Senhor vai nos entregar agora. Estenda a sua mão para cá. Seja profeta agora na minha vida. Libera uma palavra sobre mim. Por favor, eu preciso dessa palavra. Nós não acreditamos no poder da filosofia. Nós acreditamos no poder de Deus. Por isso nós nos submetemos ao Espírito Santo nesta casa, para que o Espírito Santo desabilite tudo que não tem a ver com o coração de Deus e habilite aquilo que está no coração do Pai. Sim, Espírito Santo, nós entregamos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Em toda a Bíblia, me dê a tua atenção, nós percebemos Deus utilizando a figura feminina com o propósito de nos ensinar princípios do reino de Deus. Que reino é esse? É o reino que está registrado por Lucas, o evangelista, em Lucas 17, versículo 20 e versículo 21, que foi plantado dentro de mim e plantado dentro de você. Coloca a mão no seu coração. Diga comigo: existe um reino, voz de profeta, existe um reino dentro de mim. Você já parou para pensar? Você é portador de um reino invisível, o reino de um rei. Nunca se esqueça que você carrega dentro de você um reino invisível. Alguma dessas mulheres, Deus decidiu evidenciá-las, registrando o seu nome no compêndio da palavra de Deus. Mulheres que foram consideradas notáveis. A saber, nós temos Joquebede, a hebreia escrava, que carregava dentro de si um propósito que tem nome. O seu nome é Moisés. Nós temos também a figura de Sara, essa mulher que caminhou pelo deserto durante 25 anos, em alta expectativa, com o propósito de ver o cumprimento daquilo que Deus disse. Isaque é a promessa. Nós temos mulheres notáveis e ilustres, como Débora, a grande profetisa. Nós temos também mulheres que foram evidenciadas ao longo da palavra de Deus e se consideravam notáveis, como Ruth, a moabita, que se tornou parte da genealogia de Jesus. Não poderíamos esquecer de uma mulher que se tornou uma grande e ilustre autoridade, Esther, aquela que era uma pequena menina órfã e se tornou rainha, e usou a sua autoridade para poder livrar a sua nação inteira da morte. Quando olhamos para esse texto que acabamos de ler,
logo percebemos que por algum motivo Deus decide não registrar o nome desta mulher. Essa mulher é uma mulher grega, ela é uma mulher gentia, ela é uma mulher de cultura helenista. Eu não sei se você se lembra, no compêndio ou nos compêndios da história, que quando Alexandre o Grande, imperador, ele começa a conquistar territórios, ele começa também a estabelecer uma cultura helenista. A partir daqui eu entendo que esta mulher, ela não cultuava Deus, ela não fazia parte da origem de Abraão, e as bênçãos de Deus que foram prometidas para o seu povo não alcançariam esta mulher. Agora escute isso. Essa mulher chama a atenção de Deus, ou a atenção dos céus, por causa da sua convicção, por causa daquilo que ela carregava dentro de si, uma obstinação, uma determinação, uma fé extraordinária. Essa mulher consegue tocar no céu por causa da sua coragem. Ei, escute, você precisa entender que a sua coragem é capaz de tocar no céu. Fala para quem está do teu lado: é tempo de ser corajoso. Fala com voz de profeta: é tempo de ser. Essa mulher se assenta na cadeira da graça e decide não se levantar mais. Essa mulher, ela tem a capacidade de trazer o futuro e arrastá-lo até o presente. Se observarmos bem o versículo 24, nós temos uma nota que nos chama a atenção. Está escrito assim: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em entrelinhas, Jesus está falando: mulher, que eu tenho a ver com o teu problema? Eu não tenho nada a ver com isso. Sabe o que é incrível aqui? Por causa da coragem dessa mulher, ela se assenta na cadeira da graça. Jesus está dizendo: eu estou vivendo um tempo espiritual, que eu devo cuidar daqueles que são da casa de Israel, que aponta para a lei. Só que ela está dizendo: eu quero uma parte daquilo que o Senhor está fazendo, mesmo sendo uma gentia. Então o Senhor transiciona um tempo da lei para a graça e manifesta o seu amor sobre uma mulher pagã. Escute uma verdade: por causa da tua coragem, Deus é capaz de trazer o futuro para o presente, a fim de beneficiar a sua casa. Seja um homem corajoso, seja uma mulher corajosa, para a glória de Deus. Quem está aqui, diga glória a Deus. Por causa da coragem dessa mulher, Jesus decide mudar de ideia. E eu quero profetizar que nos próximos dias, por causa da tua coragem, Jesus vai mudar de ideia. Você não entendeu? Por causa da tua coragem, nos próximos dias, Jesus vai mudar de ideia acerca de muita coisa. Levanta suas mãos e adora o Senhor, vai. Você pode adorar o Senhor por um instante. Você não veio aqui assistir um culto. Adore ao Senhor. Sim, Espírito Santo. Escute. Observando o mesmo texto que eu acabei de ler, mas não segundo a expressão escrita por Mateus, mas segundo a expressão escrita por Marcos, nós percebemos uma riqueza de detalhe. Marcos deixa claro
que esta mulher, ela está vivendo uma situação tão difícil, mas tão difícil, que para sair ao encontro de Jesus, ela tem que amarrar a sua filha. Ela sai ao encontro de Jesus, deixando a sua filha que está grave, amarrada em uma cama. Quando ela chega à presença de Jesus, a primeira coisa que acontece, ela incomoda os discípulos. E eu aprendo um princípio espiritual aqui, para que você possa alcançar a simpatia de Jesus. Você vai ter que entender que é necessário conquistar também a antipatia de muitos que estão à sua volta. Eu não estou dizendo que esta mulher conquistou a antipatia de gentios. Eu estou dizendo que esta mulher conquistou a antipatia daqueles que estavam cercando Jesus, os discípulos amados do Mestre. Eu aprendo uma coisa aqui, e você precisa guardar no teu coração: você precisa conquistar a simpatia de Jesus, mesmo que isso custe a antipatia de todos aqueles que estão à sua volta. Pare de se preocupar com o que aqueles que estão à sua volta estão pensando a teu respeito. A única coisa que pode mudar a realidade da tua vida é aquilo que Deus pensa a teu respeito. Quem está aqui, diga glória a Deus. Rapidamente eu quero falar sobre 4 lições que eu aprendo com uma mulher decidida a viver o sobrenatural. Quantos estão decididos a viver ainda este mês o sobrenatural? A primeira lição: fale apenas com quem pode resolver a sua demanda. Essa mulher, ela não tem, pastor Rodrigo, o seu nome registrado no compêndio bíblico. Mas uma coisa ela tem: discernimento. Ela sabe que os discípulos que cercam Jesus não podem mudar a sua história. Por isso, ela não quer tocar nos discípulos. Ela tem um alvo, ela quer tocar em Jesus. O nosso problema é que, por falta de discernimento, nós estamos acessando pessoas que não podem fazer nada por mim, por você. Nós precisamos carregar revelação. Eu não posso compartilhar com pessoas que não podem mudar a minha história aquilo que está no meu coração. Essa mulher é uma gentil. Ela não conhece a lei mosaica, mas ela carrega discernimento. Ela percebe que Jesus pode mudar a sua história. Por isso, ela não para falar com intermediários. Vou repetir: por isso, ela não para falar com intermediários, porque ela sabe, só quem pode mudar a sua história é Jesus. 2 Reis capítulo 20, versículo 1. A Bíblia diz que o profeta Isaías, diga comigo, profeta Isaías. O profeta Isaías, ele entra no palácio do rei Ezequias, e ele libera uma sentença dizendo: põe a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Olha que incrível isso. Ele está liberando uma sentença. Deus não está dizendo: eu estou na condição de eterno, matando você. Ele só decidiu não curar Ezequias, porque não havia propósito na sua cura. Deixa eu falar algo para você. Quantos querem o socorro do Senhor? Se Deus não perceber propósito em te socorrer, Ele não te socorre. Quando Deus olha para o rei, Ele não percebe propósito em mantê-lo na terra. Por isso Ele diz: profeta, vá até o palácio e diga: põe a tua casa em ordem, porque morrerá. Mas a Bíblia diz que Ezequias adoeceu
de uma doença mortal. A Bíblia não diz que foi Deus que colocou doença nele, porque Deus não coloca doença em ninguém. Quando ele libera a sentença, olha o que acontece. A Bíblia diz que Ezequias tem uma atitude, que a atitude que você e eu precisamos ter. Ele está sendo sentenciado por Isaías. Ele reconhece a patente de Isaías. Isaías era o maior profeta da nação. Ele sabe o que Isaías carrega. Ele sabe que Deus usa Isaías. E ele não quer ignorar o profeta. Mas a Bíblia diz que ele tem um comportamento que muita gente vai ter que ter a partir de hoje. Quando o profeta está liberando a sentença, ele vira as costas para a parede. Tem muita gente aqui que vai precisar virar as costas para a parede, para muita gente a partir de hoje. Quando Isaías está sentenciando, Ezequias mesmo reconhecendo a sua unção, ele compreende uma verdade. Na condição de profeta, você carrega uma mensagem que não é sua. Você é apenas o portador de uma palavra que não te pertence. Eu reconheço a sua unção, eu reconheço a sua autoridade, mas como mensageiro de uma palavra, eu sei que você não pode mudar a sentença. Por isso eu vou virar as costas para você e vou falar com quem pode resolver a minha história. Ele entende o que esta mulher sem nome, mas tomada de coragem, entendeu. Que tem hora que você e eu vamos ter que virar o rosto para a parede, porque as pessoas que estão diante de nós não podem resolver a nossa causa. Pare de ficar falando a respeito dos teus problemas, das suas dificuldades, para pessoas que não podem acrescentar um côvado ao curso da sua história. É tempo de virar as costas para a parede. Quem está aqui, diga glória a Deus. A Bíblia diz que a segunda coisa que o profeta faz, que me chama a atenção, quando ele vira as costas para a parede, ele vai falar com quem pode resolver, mas ele não fala com Deus de qualquer forma. Eu vou repetir: ele vai falar com quem pode resolver a sua causa, mas ele não fala com Deus de qualquer forma. Ele faz uma oração inteligente. Diga comigo, oração. Mais forte, oração inteligente. Pastor, se tem oração inteligente, é porque tem oração que não é o quê? Ele está dizendo que a oração inteligente não é oração tomada de sentimento, mas é oração tomada de revelação. Ele vira as costas e diz assim: Deus, lembra-te que eu andei e inteireza de coração para contigo. O coração fica dentro ou fora? Ele está dizendo: Deus, entra dentro de mim, nos lugares mais escondidos da minha alma, aonde nem a minha esposa pode entrar, e contempla quem eu sou por dentro, e vê aquilo que eu sou, quando a porta do meu quarto está fechada. Deus, lembra-te, quando o meu pai morreu, ele levantou altares a Baal. A primeira coisa que eu fiz foi destruir os altares de Baal, porque eu temo ao Senhor. Lembra-te, Deus, que eu estabeleci novamente o culto na nação. Deus, lembra-te daquilo que eu fiz, porque eu confio na minha aliança contigo. Deus, olhe o meu histórico. A pergunta é: quem tem coragem de apresentar nessa noite o seu histórico para Deus? Ele está dizendo: olha para mim, olha para minha caminhada contigo e julga a minha causa, mas não deixe o profeta julgá-la, porque aquilo que o profeta não pode ver, o Senhor consegue ver. Ei, presta atenção. A Bíblia diz que depois que ele faz uma oração inteligente,
ele chora. O nosso problema é que quando nós somos sentenciados, a primeira coisa que nós fazemos é chorar. E a Bíblia diz que quando eu estou chorando, Deus não chora. Eu vou repetir, a Bíblia diz que quando eu estou chorando, Deus não chora. Deus não é como uma mãe sentimental, que quando o filho está chorando, ela chora junto. Não, 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 Deus não chora quando você está chorando. A Bíblia diz que Ele colhe as suas lágrimas. Tem hora que não é hora de chorar. Eu preciso ter maturidade, porque tem hora que não é hora de chorar, tem hora que é hora de orar. A falta de revelação está fazendo com que muitas pessoas não vivam o extraordinário. Tem hora que é hora de orar e você está chorando. A Bíblia diz que esse homem carrega a revelação. Na hora de orar ele ora, e na hora de chorar ele chora. Tem hora que é hora de chorar, sim, aí então chore. Mas tem hora que é hora de orar. O profeta está saindo do palácio, quando o Espírito do Senhor visita o profeta e diz assim: eu ouvi a oração de Ezequias e vi as suas lágrimas. Volte ao palácio e diga para o meu servo que eu vou acrescentar 15 anos ao curso da sua história. Sabe o que eu aprendo aqui? Se você acessar a pessoa certa, a sua história, por mais difícil que ela esteja, ela pode ser mudada ainda esta noite. Ei! Você não pegou no espírito, eu vou falar. Sabe por que a tua história ainda não mudou? Porque você está acessando as pessoas erradas. Ah, mas meu amigo, pode mudar a minha história, mas não vai. Ah, pastor, você não está entendendo, eu estou pleiteando um empréstimo. A taxa é tão incrível, mas tão incrível, que vai revolucionar o meu negócio. Não vai, você está buscando no lugar errado. A Bíblia diz que esta mulher, ela toma uma decisão, ela ignora os discípulos, porque o alvo dela é Jesus. Você precisa carregar essa revelação. O teu alvo precisa ser o Senhor. Eu vou repetir, o teu alvo precisa ser o Senhor. Pastor, como que eu faço para acessar a Deus? Eu não sei como acessar a Deus. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, está escrito assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, porque o teu pai que te ouve e te vê em secreto, está na hora de fechar a porta do quarto e falar com quem pode resolver os meus e os seus problemas. Só quem está aqui, diga glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, em nome de Jesus, pare de ficar falando dos seus problemas para a tua vizinha, para o teu amigo, na internet, e com gente que não pode resolver nada. Já teve meses aqui que nós não tínhamos o dinheiro para pagar o aluguel. Eu nunca liguei para um empresário, para um amigo, ou compartilhei com ninguém sobre isso, porque eu aprendi um princípio: não adianta falar com a pessoa errada. No máximo, você vai desabar. Só que você não precisa desabafar. Você precisa de solução. Então, é hora de falar com a pessoa que pode tocar na sua história e mudar a sua realidade. Diga comigo, glória a Deus. O segundo princípio que eu aprendo com esta mulher: aprenda a conviver com o silêncio de Deus. Não tem nada pior do que ser ignorado por alguém que você sabe que pode mudar a sua situação, sim ou não? Não tem nada pior do que alguém que pode mudar a sua realidade começar a te ignorar. A Bíblia diz
que esta mulher está desesperada. A sua filha está amarrada em uma cama, endemoniada. Essa mulher vai ao encontro de Jesus. Ela sabe que Jesus pode mudar a sua realidade. Só que quando ela chega na presença do Senhor, no versículo 23 está escrito: mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Em entrelinhas, Jesus ignorou a dor desta mulher. A pergunta é: qual é o teu comportamento quando Jesus ignora a tua dor? Qual é a tua atitude quando Ele decide ficar em silêncio? Como você se movimenta quando Ele decide não falar aquilo que você está interessado em ouvir? Eu preciso aprender a entender que o silêncio de Deus, escute, faz parte da vida cristã. Observando a palavra, eu percebi que durante 100 anos, Deus falou com Abraão 5 vezes. Durante 100 anos, Deus falou com Abraão 5 vezes. Durante 120 anos, Deus falou com Noé apenas 2 vezes. Isso traz para mim e para você o conhecimento que Deus, Ele não vai ficar se relacionando com você diariamente, abrindo a sua boca, liberando as suas palavras, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus não é como você, Deus não é como eu, que na segunda pela manhã fala algo, quando chega na parte da tarde, está retirando aquilo que falou. Não, a Bíblia diz, Isaías 55:11, que toda palavra que sai da boca dele, não pode voltar vazia. Deus não vai ficar liberando palavras, para depois retirar palavras. Aprenda a conviver com o silêncio de Deus. Aprenda a conviver com o silêncio do Criador. Eu preciso entender um princípio do reino. Deus está calado, mas Deus não está parado. Eu vou repetir: Deus está calado, mas Deus não está parado. Deus está calado, mas Deus está trabalhando na tua causa. Deus está calado, mas Deus está julgando a tua sentença. Deus está calado, mas Deus está em movimento. Diga comigo, glória a Deus. Aprenda a conviver com o silêncio de Deus. Há poucos dias eu estava na igreja aqui, pastor Rodrigo, angustiado. Quem convive comigo, de olhar para mim, sabe. Eu estava angustiado, não era por causa de alguma coisa, porque Deus tinha parado de falar. E quando Deus para de falar, a gente fica angustiado, porque a gente sabe que a única voz capaz de dar destino para a humanidade é a voz de Deus. Escute, o dia que você escutar a voz de Deus, ela é tão irresistível, tão inconfundível, tão impactante, que você nunca mais vai querer escutar os ecos do mundo. Você precisa entender que a única voz capaz de mudar a tua realidade é a voz de Deus. A Bíblia diz que Noé escuta a voz de Deus, dizendo: Noé, construa uma arca. Ele começa a construir a arca, e Deus desabilita o diálogo com Noé. Durante 100 anos, aquele homem está construindo uma arca, e Deus não fala mais. Deus fica em silêncio. Quando ele termina a sua obra, Deus volta a falar. Porque tem coisas que Deus só vai falar quando você terminar de cumprir a primeira instrução que você recebeu. O nosso problema é que Deus nos dá uma instrução clara, por a gente não ficar recebendo uma segunda e uma terceira instrução, nós paramos de cumprir as instruções que Deus nos deu,
E todas as vezes que você não cumpre a instrução que Deus te deu, Ele para de falar com você. Noé construiu uma arca nessa altura, nessa largura e nessa profundidade. 100 anos depois, quando ele entrega o projeto, Deus fala com ele novamente, porque Deus não é criança para ficar repetindo aquilo que Ele falou. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Até quando Deus vai ficar falando a mesma coisa para gente grande? Deus é Deus, Ele não vai ficar como uma criança, falando a mesma coisa para mim e para você. Você já recebeu uma instrução? Deus está falando comigo aqui. Tem muita gente que está aqui, que já recebeu instruções poderosas no ano que passou, no retrasado, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, está orando por uma palavra, e o Espírito de Deus está me usando para dizer: eu já te dei uma palavra, e não vou trocar de palavra, até você cumprir aquela que eu te dei. Você está aqui, pelo amor de Deus? Após Jesus dizer não, a mulher samaritana, ela tem uma atitude que poucos de nós conseguimos desempenhar. A Bíblia diz que esta mulher tem o não de Deus, e a primeira coisa que ela faz, ela se prostra e adora ao Senhor. A pergunta que eu preciso me fazer, e que você precisa se fazer: qual é a tua atitude quando Deus acende o farol vermelho na sua história? Qual é a tua atitude? A verdade é que muitos gritamos, muitos questionamos o céu, muitos blasfemamos, muitos fazemos ameaças de deixar a igreja, de quebrar aliança com Deus. A Bíblia diz que esta mulher nunca se relacionou com a religião, tampouco se relacionou com Deus, mas ela é mais crente do que muito crente. Ela se dobra diante da presença de Deus e adora ao Senhor, mesmo Ele dizendo: eu não vou resolver o seu problema. Sabe o que acontece quando você adora a Deus? Você está declarando para os céus: o Senhor é maior do que o desejo do meu coração, por isso eu decido te adorar, mesmo o Senhor decidindo não fazer aquilo que é vontade da minha alma. Quando você decidir adorar a Deus, mesmo em meio aos conflitos, às crises, às tempestades, Deus pode, eu não estou dizendo que Deus vai, mas Deus pode mudar a sentença que Ele liberou sobre mim e sobre você. Você recebe essa palavra? Então diga comigo: glória a Deus. Eu aprendo que a adoração, ela pode reverter situações perdidas. Nós estamos acostumados a adorar quando tudo vai bem, mas nós aprendemos com esta mulher que nós precisamos adorar a Deus mesmo quando tudo não vai bem como nós temos expectativa. Quarta e última lição, e eu quero terminar aqui: seja humilde e inteligente se quiser viver o sobrenatural. Diga para quem está do seu lado: seja humilde. Versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quando essa mulher chega na presença de Jesus, Ele libera uma sentença, uma palavra, um confronto sobre ela, dizendo: não é bom pegar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. A pergunta que não quer calar: qual é o teu comportamento quando você passa pelo processo de humilhação do céu? Ele está dizendo que esta mulher representa espiritualmente como um cão. Ele está dizendo: eu não posso pegar o pão dos filhos que são judeus e entregar para os gentios.
Eu não posso fazer aquilo que está no teu coração. A verdade é que Jesus está esculachando com esta mulher, e essa mulher responde com humildade. Você precisa entender que a humildade é a chave da honra. Diga comigo, a humildade é a chave da honra. Olhe para cá. Quem você é quando você é humilhado por Deus? Quem você é quando o céu decide te levar a processos de humilhação? Você grita mais alto? Você bate a parede? Você vira as costas, sai bater na porta? Você vai para o enfrentamento? Essa mulher, ela dá uma aula de humildade para mim e para você. Ela diz assim: Senhor, até os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa do seu Senhor. Sabe o que ela está dizendo? Senhor, eu não me importo de comer aquilo que caiu da mesa, ou seja, as sobras. Ela está dizendo: Senhor, eu só quero participar da mesa, mesmo que seja sentada no chão e comendo daquilo que está caindo. Quando essa mulher se move em humildade, ela toca no coração de Deus. E eu preciso aprender o que Tiago nos ensina, que a soberba nos leva à ruína, mas a humildade nos conduz à honra. Tem muita gente que deveria estar vivendo coisas grandiosas, mas por causa da soberba, Deus não está levando para o próximo nível. Está na hora de voltar a se mover em humildade na presença do Senhor. Essa mulher dá uma aula de humildade para mim e para você, dizendo: Senhor, eu só quero participar. Eu não me importo com me assentar na cadeira. Eu não me importo em ser tratada como um cão. Eu só quero participar daquilo que o Senhor está construindo. Quantos querem participar nesses dias daquilo que o Senhor está construindo? Fala para quem está do teu lado: volte a ser humilde. Fala com voz de profeta: volte a ser humilde. Jesus então olha para ela e diz assim: mulher, grande é a sua fé. Diga comigo: grande é a sua fé. Olhe para cá, eu quero terminar. Eu preciso compreender, e você também, que a humildade vai nos fazer acessar o coração de Deus. Escute, todas as vezes que você quiser acessar o coração de Deus, seja humilde. Seja humilde. Nós estamos vivendo em um tempo em que o maior não deveria ser, mas ele se comporta como o maior. E biblicamente o maior precisa se comportar como o menor. Eu preciso compreender que no reino de Deus, diferente do reino dos homens, o maior é o... Para ganhar tem que... Para subir tem que... E para viver tem que... morrer. Se você aprender esses princípios, ninguém pode te parar. Fica de pé, em nome de Jesus, vai. Glória a Deus. Estava orando às 2 da madrugada dessa última noite, e Deus me deu uma palavra, e eu compartilhei no culto da manhã, e eu quero fechar com essa palavra aqui. Deus liberou uma palavra dizendo que nesse domingo ele iria transicionar o tempo da nossa comunidade. Nós sabemos que durante muito tempo nós andamos debaixo da unção de Moisés. Diga comigo: unção de Moisés. A Bíblia diz que Moisés está diante do Mar Vermelho. A Bíblia diz que diante do Mar Vermelho, Moisés ele espera o mar abrir para que ele possa
passar. E se nós quisermos viver o sobrenatural, nós precisamos carregar discernimento. Diga comigo, discernimento. O discernimento que o tempo foi transicionado. Escute, muitos de nós que não entendermos essa palavra, vamos ficar esperando Deus fazer coisas que Ele não vai fazer. Moisés está diante do Mar Vermelho. A Bíblia diz que o mar se abre e ele passa. Só que a Bíblia diz que Moisés está morto. Diga comigo, Moisés está morto. E agora Deus levantou Josué. E o Espírito Santo está dizendo que nós somos a geração de Josué. Josué, quando ele assume o governo de Israel, no lugar de Moisés, o primeiro grande desafio que ele vai atravessar, ele precisa atravessar o Jordão. Diga comigo, atravessar o Jordão. Só que esse desafio era tão grande, mas tão grande, porque o Jordão estava vivendo o tempo das águas. E no tempo das águas, o Jordão chegava a 30 metros de profundidade. E a Bíblia diz que este jovem chamado Josué, ele teve um pai na fé. Qual foi o teu pai na fé? Moisés. Ele andou nos passos de Moisés. Ele estava diante do Mar Vermelho, quando ele viu Deus falar com Moisés, e Deus abriu o Mar Vermelho. Mas agora Moisés tinha morrido, e a vez era de Josué. Josué estava diante do Jordão. Josué olha para o Jordão. Ele poderia ficar esperando o Jordão abrir, mas ele carrega a revelação. Ele entende que o tempo de Moisés passou. O tempo em que o mar ia se abrir para o povo passar não existe mais. Por isso Deus libera uma nova revelação para Josué, dizendo: Josué, é tempo de pisar nas águas, para que o Jordão possa abrir. Não é tempo de esperar o Mar Vermelho se abrir. É tempo de pisar nas águas, para que eu possa abrir o Jordão. Olhe para cá. Estou sendo profeta aqui nessa noite. Daqui para frente, Deus está liberando uma palavra sobre a comunidade Fortes em Cristo. Durante 1 ano e 6 meses, essa comunidade esperou o mar se abrir, porque nós estávamos debaixo da unção de Moisés. Mas agora Deus está nos levando a um outro nível de unção, a unção de Josué. Josué poderia querer repetir o ciclo de Moisés, e ele estaria até hoje esperando o Jordão se abrir. Mas ele carrega discernimento, e você também. Diga, eu também. Voz de profeta, eu também carrego revelação. E debaixo da unção de Josué, todas essas realidades que não estão se manifestando e se transformando em milagre, a partir de hoje, você não vai esperar acontecer, você vai provocar o milagre pisando nas águas. É tempo de pisar sem chão. Comunidade Fortes em Cristo, é tempo de pisar sem chão. Quantos recebem essa palavra? É tempo de pisar sem chão. É tempo de pisar sem chão. Deus me deu uma palavra há poucos dias dizendo: pise sem chão. Tudo que eu coloquei no teu coração, faça. Não espere o recurso, não ligue para ninguém, se mova como se já fosse. Ei, eu estou sendo profeta aqui. É tempo de se mover como se já tivesse acontecido. Você não entendeu? Olha para cá. Você está esperando se tornar para trocar as roupas, para aparecer? Não, não, não. A partir de manhã você vai trocar as roupas como se já fosse. Você não vai esperar a porta abrir, você vai pisar e a porta vai abrir. Ei, escute, Deus é testemunha. Há 1 ano e 6 meses, eu acredito no que eu estou pregando. Eu não estou dizendo para te impressionar. Deus está transicionando um tempo. E se você acredita na visão desta casa e quer participar daquilo que nós temos vivido, eu quero te encorajar. A partir de hoje, não ande mais debaixo da revelação de Moisés, ande debaixo da revelação de Josué. É tempo
tempo de pisar nas águas. As águas do Jordão só irão se abrir se você pisar nas águas. É tempo de pisar nas águas do Jordão. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra, sim ou não? Pastor, estou esperando a porta abrir. Não vai abrir nunca. Se nós ficássemos esperando o dinheiro entrar para reformar essa igreja, estava todo mundo chorando até hoje aqui. Nós estamos fazendo o final da reforma, 250 mil. Nós não tínhamos R$1 na conta sobrando. E o Espírito Santo falou assim: pise que eu coloco o chão. Ei, você acredita na unção que está nesse altar? Salmo 133 diz que a unção desce. Se você acredita, a partir de hoje, comece a pisar sem chão, e você vai ver o sobrenatural na tua casa. Tem coisas que estão travadas há 10 anos, que vão acontecer na tua vida agora. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Coloca a tua mão assim. Vou fazer uma rápida oração para que Deus transicione a unção que estava sobre você, a unção de Moisés. Você estava esperando o mar abrir para poder entrar, mas agora Deus está liberando a unção de Josué. Você vai pisar e o mar vai abrir. Sim, você vai pisar e o Jordão vai abrir. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu libero uma palavra. A partir de hoje, esta casa vai andar até o dia que o Senhor transicionar a visão. E o tempo dessa comunidade, ela vai andar no sobrenatural. Goiânia vai ser tocada por causa daquilo que cremos nesse lugar. Eu profetizo, a unção de Josué seja agora liberada sobre esta comunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só quem acredita, aplauda bem forte ao Senhor. Você que está nos visitando, levanta a mão, por favor. Ali atrás nós temos Pastor Douglas, Pastora Viviane, ali naquela cortina. Temos um pequeno presentinho para vocês. Vou fazer uma oração agora. Vou abençoar a sua semana e depois todos vocês passem ali. Irmãos, você que não fez ainda a sua inscrição, por favor, passe no balcão de informações para que você possa estar conosco ali no Fortes Day. Coloca a tua mão assim. Pai querido, na autoridade do teu nome, eu abençoo a vida dos teus filhos. Declaro uma semana vitoriosa, gloriosa, abençoada pelo poder da tua palavra. E libero uma palavra da parte de Deus, pelo poder do sangue de Jesus, que o Senhor nos faça viver debaixo da unção de Josué. Sim, a unção de Josué virá sobre nós, vira a nossa sorte, muda a nossa realidade e nos faça acessar coisas que jamais conseguiríamos acessar se não fosse pelo poder da tua palavra. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Santíssimo Espírito venha sobre a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida, vá em paz. Só tenho você.